E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, Dr. Quênio de Souza Pereira. A evolução da tecnologia e a necessidade de inibir atos que prejudicam a segurança nos edifícios tem estimulado a instalação de câmeras nas áreas comuns, cabendo assim à administração promover todos os atos necessários para combater atitudes irregulares. Alguns moradores contestam a instalação de câmeras nos corredores, garagem e até áreas de lazer, alegando violação do direito à privacidade, ignorando que tais locais são áreas comuns nas quais qualquer condômino tem o direito de ter ampla visão do que ali acontece. Vamos conversar agora com o nosso colunista, o Dr. Quênio de Souza Pereira, que presidiu a Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais por 12 anos e que atualmente é o diretor regional em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Quênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Dr. Quênio, instalação de câmeras de segurança nos condomínios, de câmeras de monitoramento. É um assunto que nunca termina, né, os debates sobre isso, né? Realmente a tecnologia veio a gerar maior segurança com custo mais baixo e tem pessoas que não estão acostumadas com essa evolução, sendo que as câmaras são instaladas em qualquer lugar da cidade, nos bancos, nos passeios, né, nas calçadas, na frente dos edifícios, nas áreas de lazer em geral, os parques. Então, no condomínio, nada mais do que razoável instalar essas câmaras para gerar maior segurança e inibir as condutas antissociais. E, logicamente, um dos grandes desafios dos condomínios é aplicar a multa em função do infrator alegar que não tem prova, que ninguém presenciou o ato nocivo. Então, o que vemos no dia a dia são pessoas, né, não acostumadas a respeitar as normas, reclamarem das câmaras, porque justamente eles querem praticar atos nocivos e querem evitar o registro de tais condutas que merecem ser repreendidas. E o Código Civil, Dr. Quênio, ele dá esse poder do zelador, ou melhor, do síndico, determinar a instalação dessas câmeras ou não? Geralmente as câmaras são instaladas em função de uma deliberação da Assembleia. E todos os condomínios em geral autorizam essas câmaras, né? Então o que acontece é que o síndico não tem problema em relação à instalação das câmaras, porque ele leva esse assunto para a Assembleia e 99% das vezes a Assembleia aprova a instalação. O que acontece é que tem edifícios, né, que não tem uma renda suficiente para a instalação dessas câmaras e o monitoramento. Mas quando o condomínio tem condições financeiras, né, ele instala essas câmaras porque elas geram um grande benefício e, logicamente, repito, aumenta a segurança ao inibir as condutas irregulares. Doutor Quênio, estamos falando aqui do Código Civil, ele diz ali que compete aos síndicos zelar pela segurança, moralidade e praticar os atos necessários à defesa dos interesses comuns, a Lei 4.591 de 1964. Isso dá amparo legal, então, para o síndico levar esse assunto para a Assembleia? Dá, com certeza. E o síndico, geralmente, ele é muito apoiado nesses aspectos, tendo em vista que interessa a todos, né, que as áreas comuns sejam utilizadas de maneira saudável, de maneira segura. Então, há condomínios em que as pessoas andam pelos corredores com cães que avançam as pessoas, né, isso tem que ser coibido. Há condomínios em que há lazer. Os jovens, eles praticam atos ilícitos naquela área de lazer, né, às vezes essa questão das drogas, essa questão assim, de até furtos que acontecem no condomínio, na garagem. Então, essas câmaras, elas visam o quê? Coibir, né, ou ela inibe tal conduta. Então, na prática, se a pessoa vai transitar pela área comum, que ela transite com o seu cão, né, com focinheira, com um pequeno cão no colo, no caso, o que não pode acontecer é a pessoa usar a área comum como se fosse dentro do apartamento dela. Então, essa área comum pertence à coletividade e cabe a todos utilizar de maneira ordeira, de maneira a gerar segurança para a coletividade. Doutor Quênio, o senhor até citou aqui que há condomínios com falta de recursos e não instala as câmeras em todas as áreas comuns
como os corredores e as garagens. Mas, diante de uma situação de várias ocorrências sobre determinado tipo de agressão, por exemplo, cão que avança, como o senhor falou, ou um automóvel que é arriscado, esse condomínio, ele pode autorizar aquele condômino a fazer uma instalação de câmera por conta própria ou não? Com certeza. Já tem casos concretos, né, até julgados pelo Poder Judiciário, em que o condomínio não tem câmaras, esse condomínio não aprova a instalação de câmaras por questões financeiras, mas um morador ou outro, ele passa a ser molestado constantemente. Então, há situações em que um morador tem um cão bravo, que avança as pessoas, né? Esse cão, toda vez que sai do apartamento, ele fica solto, quer dizer, o proprietário, né, o tutor, age de maneira irresponsável, isso pode gerar uma lesão corporal. Da mesma forma, tem um vizinho ou outro que tem um carro arranhado constantemente. Então, essas condutas irregulares e que merecem uma devida punição, né, porque o artigo 1336 permite a aplicação de multa de 5 vezes a taxa condominial, e se essa conduta reiterada gera uma incompatibilidade de convivência, essa multa pode chegar a 10 vezes a taxa condominial, de acordo com o artigo 1337. Então, nesse caso, o condomínio, até para se abster de vir a ser responsabilizado por não garantir a segurança, ele autoriza que determinado condomínio instale a câmara no corredor, ou está na câmara para visualizar o seu automóvel. Há situações reais, até mesmo de pessoas que jogam objetos da janela e o apartamento térreo ele é prejudicado. Então, esse apartamento térreo coloca uma câmera até para identificar qual que é o infrator, qual que é o morador sem educação ou inconsequente que pratica atos que incomodam a coletividade. Então, na prática, as assembleias sempre aprovam, até por uma questão de cautela. Porque se a Assembleia não aprovar que determinado condomínio instale a sua câmara para proteger de uma situação que tem gerado incômodo, né, a perda do sossego, esse condomínio pode trazer para si o dever de indenizar aquele condomínio. Então, para uma questão até de sabedoria, a Assembleia ela autoriza a instalação dessa câmara, porque ela não incomoda ninguém, a não ser o infrator. Então, quem não quer registrar o ato nocivo é aquele que pratica, né, a infração. E, logicamente, cabe à coletividade garantir a segurança, estimular o respeito às normas. Isso está previsto no artigo 1348, como você bem disse, né? O Código Civil é muito claro em relação a isso. Todos nós que moramos em condomínio temos direito ao sossego, à saúde e à segurança. E, logicamente, se alguém tem um cão raivoso, esse cão tem que ser excluído do condomínio, ou então, no mínimo, se fazer registrar tal conduta irregular, para que a pessoa que vier a ser molestada possa tomar as providências legais, inclusive na esfera penal. Porque se o cão machuca uma pessoa, isso caracteriza lesão corporal e tem, além da aplicação da multa, tem a repercussão na área penal, em função da lesão corporal. Doutor Kenny, nesse caso então, caso o condomínio não permita a instalação de câmera e também não permita que esse morador instale uma por conta própria e algo de ruim acontecer, um prejuízo ou até um ferimento devido a um ataque de cachorro acontecer, o condomínio pode ser então responsabilizado além do dono desse cachorro? Com certeza, se o condomínio criou uma situação, né, no qual a própria lei estimula, né, a implantação de medidas de segurança, a própria lei determina, né, que as pessoas têm que agir com cautela. Então, se vier a gerar um dano ao morador, até um visitante, o condomínio pode ser responsabilizado, porque o condomínio simplesmente não fez cumprir as normas, não tomou providências que poderiam inibir a conduta irregular e, de certa forma, ao não colocar a câmara ou proibir a sua colocação da câmara, o condomínio estimulou que aquele infrator continuasse com essa conduta nociva de forma reiterada. Então, o condomínio pode vir a ser réu numa ação de indenização em função de uma conduta irregular de um morador. Então, as áreas comuns, né, elas necessitam de mecanismos, às vezes, que aumentem a sua segurança. E cabe também o síndico, no caso, até mesmo os porteiros, né, comunicar os atos irregulares. Então, nada melhor do que um síndico prudente, um síndico profissional, que venha a orientar os porteiros, zeladores, a anotar as condutas irregulares para que haja prova concreta
visando o quê? A exclusão desse cão ou a punição do seu tutor, de maneira a coibir situações de risco que podem vir comprometer o próprio condomínio. Então, o condomínio tem que tomar todas as atitudes para coibir esses atos irregulares e também apoiar aquele morador que tem sido vítima dessa conduta irregular do tutor que age de maneira inconsequente. Doutor Kenny, essa alegação que a Câmara acaba violando a intimidade, a privacidade da pessoa, encontra algum respaldo na nossa Constituição ou até na própria LGPD? É interessantíssimo, né? Porque a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, é uma lei famosa, né? Ela visa o quê? Proteger os dados. Então a lei permite qualquer filmagem, as pessoas podem filmar uma assembleia de condomínio, podem filmar os corredores, as áreas comuns, não há qualquer problema, não há nenhuma infração à lei, ao contrário. A LGPD, ela é muito clara em relação até a questão de onde que ela não se aplica. No artigo 4º da LGPD, coloca que essa lei não se aplica em questão de segurança pública, na investigação ou na repreensão de infrações penais. Então, se a pessoa pratica um furto, infração penal, se a pessoa tem um cão que avança nas pessoas e pode cometer uma lesão corporal, são infrações ilícitas e, logicamente, caberá essa Câmara vir registrar tal fato até para uma investigação criminal ou num processo penal. Então, pode ser instalado em as câmaras e área privativa e a intimidade é dentro do apartamento da casa. Quero frisar que o condomínio é composto de 2 tipos de áreas. As áreas comuns, que pertencem a todos os condôminos, que todos transitam, o que inclui inclusive a garagem, a lazer, os corredores, e a área privativa, que é o apartamento. Então, a única vedação que existe é instalar uma câmara para ver dentro do apartamento, no seu interior. Ou, no caso, se eu tenho uma casa, eu posso colocar a câmera no muro, mas eu não posso colocar a câmera voltada para o quarto, para a parte íntima da casa do vizinho. Mas eu posso colocar a câmera no muro, né? Tanto que os prédios colocam essas câmeras nas fachadas, na parte externa, e, inclusive, muitos acidentes de trânsito são registrados por essas câmeras, e até mesmo pessoas que vêm a bater no outro veículo, vêm a fugir, a câmera do prédio, ela consegue, né, registrar aquela placa, e isso facilita a localização de quem cometeu o ato ilícito. Então não existe nada de intimidade ou nada de privacidade dentro da área comum. Na área comum, até nos elevadores, né, são áreas que todos têm acesso, que podem vir a registrar os fatos que acontecem. E um fato que eu quero ressaltar também para o ouvinte da Rádio Justiça, que muitos condomínios, quando se estão nas câmaras, eles permitem que cada morador instale, né, um aplicativo no celular, ou seja, todo o prédio é visto por qualquer morador a qualquer momento pelo celular, ou até pela televisão, a Smart TV. Então são situações que estão sendo cada dia mais comuns e que só trazem benefício. Então, o que eu quero ressaltar, quando uma pessoa, né, ela vota contra a instalação da Câmara, quando ela se opõe, geralmente em função de que ela tem uma conduta irregular que quer impedir que a prova seja consolidada com a imagem não mente. E outro fator que eu quero ressaltar é que nas assembleias de condomínio, o que vemos é um grande apoio à instalação dessas câmaras, se não for pelo condomínio como um todo, até pelo condômino que quer proteger a sua entrada ou que quer proteger uma situação que ele vem gerando um risco, um temor, porque logicamente ninguém tem o direito de coibir a liberdade da pessoa sair de casa. Se a pessoa sair de casa e tem um cão do vizinho que é raivoso, essa câmara vai até possibilitar que ele visualize se aquele cão está no corredor ou não. Doutor Kenny, o senhor falou aqui sobre a disponibilização das imagens por aplicativos. Isso pode ser feito, mas e a disponibilização das gravações? Qual o critério que deve ser adotado? As gravações são do condomínio como um todo. Então, todos os condôminos têm acesso a esse equipamento porque, logicamente, foi patrocinado, pago pelos condôminos. Então, o SIC não pode vedar. Agora, o que acontece na prática? Essas imagens, registros, são para finalidades, né, específicas, em relação à segurança, em relação a descobrir algum ilícito, em relação a provar um ato que venha gerar uma multa contra o condômino.
Então, nada de usar essa imagem para questões, vamos colocar assim, de vigiar o vizinho em relação a o filho chegou de madrugada em casa, isso não pode. Agora, o que acontece? Havendo um ato ilícito, né? Houve um furto no condomínio, houve alguém que quebrou o elevador. Então, qualquer condomínio pode solicitar essa câmara para apurar o causador, o autor do ilícito. Isso é plenamente possível. O que não pode acontecer com as filmagens é expor a filmagem na internet. Então, as filmagens são do condomínio em relação às áreas comuns e cabe a qualquer condomínio ter acesso a essa câmara. Agora, cabe ao síndico perguntar a razão do vizinho desejar aquela gravação. Então, se a gravação for para instruir um processo penal, instruir um processo de multa, instruir uma apuração de um ato nocivo ao condomínio, é perfeitamente livre esse acesso, porque visa o quê? Respeitar a segurança dos condôminos. Agora, o que não pode acontecer eu tenho um filho, chegou de madrugada, eu pedi a câmara do condomínio para vigiar meu filho, que hora que ele chegou, ou minha esposa. Isso realmente não é vamos colocar assim, adequado. Então, quero frisar que a LGPD, no artigo 4º, ela prevê essa liberalidade em função da segurança e também o artigo 7º da LGPD prevê que as câmaras e os dados podem ser usados para a proteção da vida ou da integridade física do titular ou de terceiro. Então, a própria lei de proteção de dados, né, que ela é até muito clara em relação a essa liberalidade sobre a filmagem. É bem interessante essa colocação que o senhor deixa para nós, deixando bem esclarecida essa questão da cessão das imagens desse condomínio. Mas as pessoas, então, pelo que eu entendi, podem ter acesso àquele monitoramento em tempo real. É isso, doutor Kênio? Pode, isso é muito comum. Inclusive o prédio que eu residi anteriormente, até o ano retrasado, né, as câmaras que foram colocadas nas áreas comuns, corredores, elevador, garagem, né, cada morador tinha acesso no link pelo celular. Então, era muito saudável, porque na hora que a pessoa chegava no prédio, à noite, ele já visualizava a portaria, visualizava a entrada da garagem, o inteiro da garagem. Então, se existisse um meliante, uma pessoa ali mal intencionada, pela câmera do celular, antes de chegar em casa, o morador já tinha a visão do local. Então, isso realmente só traz benefícios. Vejo com muita tranquilidade. O Poder Judiciário, inclusive, tem sido muito assertivo, né? Tem sido muito habilidoso no julgamento dessas questões, estabelecendo que o limite de uso da Câmara é quando é para expor a pessoa a ridículo, ou expor a pessoa na internet, que são coisas bem pontuais. Mas as câmaras dentro dos condomínios são altamente eficientes, né? Elas visam realmente estimular a segurança e vemos também em prédios comerciais. Então, tem edifícios comerciais em que na portaria o porteiro está ali localizado, né, no seu posto, ele visualiza todos os corredores, né, do prédio comercial, ou seja, não tem que ficar vigiando andar por andar. E, logicamente, em relação aos prédios residenciais, as pessoas usam o corredor para transitar. Né? Ninguém vai dormir no corredor, ninguém vai comer no corredor, vai trocar de roupa no corredor. Né? O corredor não é área para atividades íntimas. Isso não existe. Né? Isso realmente, quem coloca dessa maneira, desconhece questões elementares de propriedade. Então, a propriedade privada é dentro do apartamento. Né? Então, dentro do apartamento, logicamente, a Câmara não pode vir a filmar. Mas, fora do apartamento, tudo é área comum. Né, as escadas e tudo isso gera o quê? Gera um benefício para a coletividade e, logicamente, a pessoa que tem má intenção, ela pensa duas vezes antes de praticar um ato, se ela percebe que tem uma câmara naquele local. Muito bem, doutor Kênio de Souza Pereira, conosco aqui na Rádio Justiça, hoje no quadro Direito Imobiliário, falando sobre a instalação de câmeras de segurança nos condomínios. Doutor Kênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, foi um grande prazer.